Donald Trump está ficando cada vez mais fora da disputa americana, da mesma forma que o cabelo está ficando cada vez mais invocado. Kamala Harris se consolida na liderança das pesquisas e ela deu um golpe fatal em Trump com a escolha do seu vice, Tim Walz, um vice que ajuda, diferentemente do vice de Donald Trump, J.D. Vance, que não ajuda e na verdade só atrapalha. Isso porque algumas pessoas estão dizendo que a campanha americana vai ser definida em Wisconsin ou em Michigan. Bobagem, a campanha americana será definida no Vale do Silício e com as discussões sobre as Big Techs. Uma discussão que Trump não pode entrar, porque o seu vice tem uma posição muito parecida com a posição dos democratas, o que os empresários do silício não querem nem saber. Mas na sua opinião, quem vai ser o vitorioso da campanha americana? Trump tem chance? Kamala vai vencer? Coloque nos comentários o que você espera, deixe seu like se você quer a derrota de Trump e se inscreva no canal. Kamala Harris, pessoal, deu um golpe fatal no Donald Trump com a escolha do vice. E agora ela está se consolidando cada vez mais em todas as pesquisas de intenção de votos. E eu sei que você também bem sabe que isso não quer dizer muita coisa por conta da forma que os americanos fazem as suas votações, um voto indireto. Mas quanto mais Kamala Harris estiver liderando, mais força de mobilização ela tem para fazer com que os seus apoiadores se dirijam às urnas para votar. E mais ainda ela desestimula os apoiadores de Donald Trump. Fora que, segundo Rodrigo Zeidan, da Folha de São Paulo, existe o chamado voto envergonhado em Donald Trump. Em alguns estados, que são aqueles estados pendulares, que ora votam em republicanos, ora votam em democratas, nesses estados, algumas pessoas estão envergonhadas de falarem que não vão votar em Donald Trump e na hora das pesquisas afirmam que vão votar no republicano, porque o fanatismo nos Estados Unidos com o Trump é tão grande que essas pessoas não podem nem criticar Trump dentro de suas próprias casas. Então, se nos estados pêndulo a vantagem de Trump nas pesquisas for muito pequena, Trump será derrotado. A escolha do vice, como nós falamos, foi um golpe fatal para Donald Trump. Kamala Harris escolheu Tim Walz, governador de Minnesota. Uma situação muito importante, porque ele complementa a campanha de Kamala Harris, o que o vice de Trump não faz para a campanha dele. Na verdade, ele só atrapalha por conta da principal discussão, que é a discussão do Vale do Silício. E aí que está o grande calcanhar de Aquiles de Trump. Trump poderia atacar Kamala Harris nisso, mas ele não pode por conta do vice e das suas posições. Kamala, por sua vez, está partindo com tudo, junto com Tim Walz, contra Donald Trump, prometendo ataques 100% do tempo, 24 horas por dia, ataques constantes por minuto. Porque Tim Walz, ele é o típico americano, ele tem aquela cara de americano, contrapondo com o rosto imigrante de Kamala Harris. E Walz não tem medo de falar, não tem papas na língua. O candidato ideal para enfrentar Donald Trump, que está com medo. Segundo a CNN, pessoal, olhem só o que está acontecendo. A campanha de Trump está tão apavorada com o Tim Walz porque esse movimento da escolha do vice tende a aumentar as doações para a candidatura de Kamala Harris. E vocês sabem que quanto mais doações, mais poder de mobilização um partido tem ou um candidato tem numa disputa presidencial. Porque diferente do que acontece aqui no Brasil, os americanos eles também precisam promover o seu candidato, eles também precisam atacar o adversário, mas eles precisam mobilizar a base para votar, porque lá o voto é um voto indireto. Você primeiro vota nos delegados, depois os delegados votam no candidato. E nos últimos 2 meses, a campanha dos democratas já havia arrecadado mais do que a campanha dos republicanos. Houve um boom de doações quando Kamala Harris assumiu o lugar de Joe Biden. E agora, com a chegada de Tim Walz, o Partido Republicano está morrendo de medo de as doações aumentarem ainda mais. Eles estão desesperados. E Trump cada vez mais fora da disputa. Esse é um ponto importante, pessoal. O que está em jogo, a grande discussão da campanha americana é a discussão sobre o Vale do Silício. Eu tenho visto muitas análises, muitos comentários sobre a campanha americana aqui no Brasil e um monte de asneira. A quantidade de bobagem que eu estou vendo, lendo sobre a campanha americana é um negócio absurdo. Nenhum desses comentaristas,
foca na questão central, que é a questão do Vale do Silício, a questão das Big Techs, das empresas de tecnologia. Nós tivemos uma decisão judicial nessa semana, faz aí pouco tempo, condenando uma grande empresa de tecnologia, que eu tenho até medo de falar o nome, porque depois eu posso acabar sendo punido, né, pela nossa plataforma. Ela foi punida. Por que ela foi punida? Por conta de monopólio. O Partido Democrata iniciou discussões e projetos de lei, leis, tributações contra as Big Techs, não regulamentando rede social, mas regulamentando o trabalho, regulamentando a formação dos monopólios, impedindo esse grande monopólio de 5 ou 6 empresas. Essa posição, que começou a ficar mais forte com o governo Joe Biden, afastou o Vale do Silício, que tradicionalmente era democrata, e rachou colocando uma parte para os republicanos, ou migrando para os republicanos, como no caso o Elon Musk. Se Kamala Harris evitar essa debandada dos republicanos, ou essa debandada para os republicanos, ela vence o Trump. Trump não pode participar dessa discussão, ele não tem condições para isso. Então o que ele faz? Ele ataca a Kamala Harris com ataques falando que ela tem uma risada diferente, que ela não tem filhos, uma bobagem toda. E sabe por que o Trump não pode participar dessa discussão? Ele só tangencia. Porque o vice dele, o J.D. Vance, ou J.D. Vance, eu gosto mais de J.D. Vance, apesar dele ser contra a regulamentação de diversos setores e promover a desregulamentação abertamente, quando se trata de Big Techs, ele tem uma posição muito semelhante com a dos democratas a respeito do monopólio. Para vocês terem uma ideia, o vice do Trump elogiou a diretora da Comissão de Comércio. Quem que é essa mulher? Ela é uma acadêmica que tem feito estudos contra a oligopolização dessas empresas de tecnologia. Foi essa diretora que um dos sócios do LinkedIn, depois de ter dado uma doação gigantesca para Kamala Harris, pediu que ela fosse demitida caso Kamala Harris se torne a presidente americana. Justamente essa figura que o Vale do Silício quer a cabeça, o J.D. Vance está apoiando ou elogiou. Como que o Trump pode entrar nessa discussão? Não pode, porque se ele entrar, ele perde. Por isso que ele fica fazendo acenos tangenciais. Ele vai conceder uma entrevista com o Elon Musk, ele fala de desregulamentar o Bitcoin, ele fala que o Bitcoin é super importante, que os Estados Unidos vai ser o grande país do Bitcoin, do mundo todo, que ele vai demitir, vai acabar com a CVM dos Estados Unidos, que fica regularizando o Bitcoin, regulamentando, ele vai acabar com tudo. Mas por que ele fala do Bitcoin? Porque ele está fazendo um aceno ao Vale do Silício. Ele não pode entrar na discussão diretamente por conta do vice. Então ele tangencia, ele faz esses acenos, mas ele não entra na discussão. O que pode impedir Kamala Harris também de vencer é a crise econômica. Recessão americana, porque ela é vice do Joe Biden, então ela faz parte do governo. E essa crise econômica tem a ver com as Big Techs, com as 5, 6 empresas maiores de tecnologia do mundo que estão localizadas no Vale do Silício. Porque o PIB americano e a geração de emprego não foi dentro da expectativa, foi abaixo da expectativa muito por conta das Big Techs. Teve problema de safra, teve a crise do Oriente Médio, a crise da Venezuela, mas as Big Techs não tiveram o desempenho que era esperado. Essa é a discussão. Não é democracia, não é imigrante, Oriente Médio, é tudo secundário. Tudo isso é espuma. Eles vão discutir? Vão. Mas a grande discussão é o Vale do Silício. O que vai definir a campanha americana e o futuro presidente dos Estados Unidos é o Vale do Silício. E nessa disputa, Kamala Harris tem uma leve vantagem, justamente por conta do vice de Donald Trump.